Que alegria estar aqui com você, né? Hoje numa extraordinária, sábado de manhã, para receber um convidado muito especial. Essa semana em que nós falamos muito sobre pais de joelhos, filhos de pé, né? Uma oportunidade que o Senhor nos deu, nos entregou, de aprender um pouquinho mais da palavra, do direcionamento para os nossos filhos, para as nossas casas, né? Ontem nós estávamos de jejum. Quem fez o jejum ontem? Levanta a mãozinha e fala, eu fiz. Nós entregamos às 17 horas, né? Pelos nossos filhos. Nós tivemos um devocional muito forte ontem, né? Eu recebi alguns comentários. Andréia, foi muito forte aquela oração, necessária para esse tempo. E nós jejuamos ontem, né? O dia todo pela vida dos nossos filhos. Gente, foi bênção demais, não foi? Não foi bênção demais, 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 demais. Foi um momento em que nós aprendemos, né? Muito, muito, muito sobre a nossa participação na vida dos nossos filhos. E nós precisamos entender que se nós, de fato, nós quisermos os nossos filhos de pé, nesse mundo que nós estamos vivendo, nossos filhos de fato rendidos a Jesus, nós precisamos sim manter o nosso joelho no chão, pedindo ao Senhor. Então hoje nós vamos receber aqui com muita alegria, mas com muita alegria, um homem que tem abençoado a nossa vida, né? Eu posso falar porque eu também o ouço todos os dias pela manhã, enquanto eu estou arrumando para vir para cá, para falar com vocês, eu estou ouvindo, né, a porção que o Senhor colocou sobre a vida dele. Ele tem abençoado muito, mas muito a nossa casa, os nossos dias, e ele, muito gentil, né, aceitou esse convite para falar com vocês aqui, e glória a Deus por isso, né? Eu já fiquei muito feliz, já me emocionei, já agradeci ao Senhor, porque eu sei que é um homem que tem falado ao coração de muitas de nós aqui, né? Que tem nos ajudado a caminhar na palavra. Então eu quero convidar e gostaria que você recebesse aí com muito carinho, com muita gratidão, né, o bispo Edson Lima para falar conosco. Estou muito feliz. Eu também. Todos nós, eu acho que grande parte, né? Já te mandei o convite, tá, bispo? Oh, glória a Shalom, Deus! shalom, graça e Shalom! paz a todas e a todos também, né? Eu imagino que deva ter alguém, algum homem, algum remanescente aí no meio também. Que alegria, bispo. Meu Deus. A Como eu alegria é disse, toda né? minha. Eu já, hoje pela manhã, antes de entrar aqui, eu já estava aqui agradecendo ao nosso pai, porque é um presente para nós, né? Eu sei da sua agenda e eu sei de tudo que, né, o senhor trabalha, tem sua casa, tem suas demandas e com tanto carinho nos atendeu, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui. Prazer é meu, a honra é minha. Onde está sendo pregada a palavra de Deus é um lugar abençoado e eu amo estar. E se eu puder servir, estou à disposição sempre. É uma alegria, né? Ainda mais se tratando de um grupo de cristãos e mulheres, né? Que é realmente um remanescente tão importante hoje. Eu vejo dentro da igreja o quanto as esposas, as mulheres têm sido bênção para o reino de Deus hoje, né? Aham. Gente, Como antes no da passado gente. abençoaram o ministério de Jesus, né? Hoje estão abençoando muitos pastores aí também. É verdade. Antes da gente começar aqui, vocês só posicionam para nós se vocês estão nos vendo e ouvindo bem, por favor, tá? Vai falando aí, estamos te vendo, estamos ouvindo. Aqui temos somos muitas, glória a Deus, que Glória a Deus. ouvem a porção que o Senhor colocou, né, sobre a sua vida todas as manhãs. Nós temos uma Amém. irmã aqui, a nossa irmã Elaine, ela criou um grupo e foi colocando todo mundo. Ela falou, André, eu não estava vencendo mandar, né, um por um. E aí eu criei um grupo, coloquei todo mundo dentro Uau, e que bênção. mando a mensagem do bispo todos os dias naquele grupo. Então, aqui na minha casa eu ouço, meu esposo ouve, né? As meninas que estão aqui, todas também são abençoadas pela porção que o Senhor colocou na sua vida. E nós falamos essa semana sobre um tema
muito, muito pertinente para esse momento, né? Pais de Com joelhos, certeza. filhos de pé. Eu estou como psicanalista e eu tenho enfrentado alguns desafios em atendimento com jovens, bispo, que até se automutilam, né? Hum. E eu falo que tudo é da vontade do Senhor, né? Que Ele organizou a sua agenda para que o Senhor tivesse aqui nesse tema, nesse momento, para falar um pouquinho, inclusive das suas experiências, né? O senhor também é pedagogo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua igreja, das suas demandas aí, e já entrasse falando conosco aí sobre esse tema muito forte e muito necessário para esse momento, né? Sim, Andréia. Para mim, hoje é um dos temas mais pertinentes. Hoje é a questão da família, dos pais, da educação dos filhos. Eu sou psicopedagogo clínico, sou pedagogo, né? Trabalho dentro de uma unidade escolar como diretor de escola, e o que você disse de jovens e adolescentes se mutilando, tentando suicídio, isso é muito frequente. Lamentavelmente, é muito frequente. Eu atendo isso semanalmente dentro do meu gabinete lá como diretor e como pastor. Uhum. Então, é lamentável a realidade dos nossos jovens hoje, é o estado que eles se encontram emocional, né? E normalmente isso é um reflexo do que eles vivem dentro dos seus lares, dentro das suas famílias. Aham. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Semana passada mesmo eu atendi um jovem dentro da minha sala. Ele chegou tão transtornado, tão assim passado, que ele foi me pedir caco de vidro para se cortar. Olha o estado que chegou um jovem de invadir a sala do diretor da escola dele para pedir algo para se cortar, para se mutilar, para aliviar a dor e o sofrimento dele. O pior é filho de cristão, Meu de Deus. pais cristãos, tá? Isso que é o mais triste, o que me impacta, né? E aí eu fico pensando, o que é que nós cristãos estamos fazendo com os nossos filhos? Meu Deus. Porque eu tenho visto com muita frequência isso. Algum tempo atrás eu chamei um jovem na direção, Uhum. a fim de dar uma suspensão para ele por conta do comportamento, desacatou a professora e etc. Uhum. E chamei o pai, a família, o pai foi na escola. Chegando lá, o pai era obreiro de uma das igrejas aqui da cidade, Uhum. né? E conversando com o pai, expliquei o comportamento do filho. O pai falou: "Ah, meu filho, o que que você fez? Como que você faz uma coisa dessa? Não esse é o exemplo que você tem em casa." O menino ficou olhando para a cara do pai e de repente ele surtou, o garoto surtou e falou: "Pai, de onde o senhor tá ficando louco? Lá em casa o que a gente ouve é isso. Que o senhor está falando o quê? Lá em casa o senhor vive aos gritos, aos berros com a gente." Meu Deus. Então, o mais triste, André, é percebemos que aqueles que deveriam ser luz em meio às trevas não têm sido. Então, talvez a igreja do Senhor Jesus precise se posicionar. Precise se posicionar na palavra e voltar a viver o que de fato é o Evangelho. E sermos de fato pais e mães conforme a palavra de Deus, né? Uhum. Porque senão nós vamos ver os nossos filhos morrendo. Eu tive um caso aqui de uma adolescente de 16 anos da minha escola, Uhum. que se matou, se suicidou. Os pais encontraram ela enforcada, cristã também, de uma igreja da cidade aqui. Uhum. Então é triste quando nós percebemos que até mesmo dentro da igreja, os pais já não conseguem mais, primeiro, educar os filhos conforme os princípios da palavra de Deus. Segundo, direcionar os filhos com valores, com caráter, com moral, né? E terceiro, não consegue dar destino para os filhos. Os filhos estão perdidos. Estão perdidos. Eu vou frequentemente na sala tentar conversar com eles, vira e mexe. Eu tiro um professor da sala e dou uma aula lá de filosofia, que é a minha área, né? E falar sobre o projeto de vida, sobre o futuro deles. E a maioria estão perdidos sem saber o que fazer da vida. Os pais que deveriam orar, porque pais de joelhos, filhos de pé, não é só oração. Eu entendo que nós, enquanto pais, devemos orar sim pelos nossos filhos, mas principalmente dar destino para os nossos filhos. Uau. A palavra de Deus fala que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Ou seja, o arqueiro ele tem um alvo, ele dá um destino para a flecha dele. E nós, pais, muitas vezes estamos pecando, os pais cristãos estão deixando dar destino para a vida dos filhos.
Os pais estão mais focados, e aí eu vou lá em Juízes, né? Juízes conta uma história muito interessante, eu até separei aqui o texto Uhum. de um voto de Jefité, né? Jefité faz um voto a Deus e por conta de um desejo de ser honrado diante dos irmãos, né, que haviam expulsado ele da casa por ele ser um bastardo. Jefité vai e faz um voto a Deus que se ele vencesse a batalha, ele sacrificaria o primeiro que saísse da casa dele, da porta da casa dele, quando ele chegasse da batalha. Quando ele chega da batalha, quem sai primeiramente, a sua única filha, sai cantando, dançando e celebrando a vitória do pai. Meu Deus. Infelizmente, ele levou a cabo o voto que ele fez a Deus, né? Falou com a filha, é claro, tem todo o contexto lá, que a filha foi para as montanhas, celebrar, chorar pela sua virgindade, aquela coisa toda. Alguns teólogos acabam dizendo que Jefité falou e sacrificou a virgindade da filha, que ela não quer casar, quer servir ao Senhor, mas até mesmo os rabinos judaicos, eles falam claramente que Jefité, ao cabo dos 60 dias, aliás, que a filha pediu, ele sacrificou a filha. Né? E aí eu fico pensando, e eu estava essa semana vendo a história de Jefité e a história do rei Ezequias também. Então, Jefité me chocou muito, porque eu entendi o seguinte, foi até para mim eu comecei a rever algumas coisas, né? Apesar de hoje a minha filha já estar casada, já está com a vida dela organizada, fez a faculdade, é médica veterinária, cumpri meu propósito, graças a Deus, não tive problema com a minha filha, mas eu fico pensando o que os pais cristãos estão fazendo em detrimento da educação dos seus filhos, em detrimento da vida dos seus filhos, né? Jefité queria um sucesso pessoal. É o que ele estava buscando, uma realização pessoal. Eu vou lá, vou vencer essa batalha e vou voltar de rejeitado a aclamado, né? E muitos pais cristãos hoje estão mais preocupados com a fama dele lá fora, com o sucesso profissional, ou até mesmo com o sucesso ministerial, e eu falo isso para líderes também, né, em detrimento dos seus filhos. Porque o que tem de filhos de cristãos e de pastores, de líderes, com depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, não é brincadeira, são muitos. Depressivos, porque o que vive dentro de casa é algo, é uma tortura, é um problema, é o abandono, é a rejeição, ou é a violência. Isso estou me referindo a famílias cristãs, né? E Jefité nos ensina claramente sobre isso. A que preço nós estamos trazendo sustento? Porque muitos pais falam assim, mas a minha missão é trazer a comida para dentro de casa, é bancar minha família, dar sustento, é dar conforto para minha família. Mas eu fico pensando, a que preço isso? A que preço isso? Eu vivenciei no Paraná, há muitos anos atrás, antes de eu vir aqui para o interior de São Paulo, uma história muito triste, de uns pais que foram para o Japão, naquela época do auge dos pais indo para o Japão, pessoas migrando para o Japão a fim de ganhar dinheiro, e um casal que eu conhecia, porque os avós eram da igreja, que eu era um obreiro na igreja, os avós eram da igreja, e os pais foram para o Japão e largaram um filho pequeno de 4 anos de idade com os avós. Essa criança enfrentou muitos problemas no primeiro ano, e no segundo ano ele adoeceu. Ele adoeceu que os médicos não conseguiram identificar o problema da criança. A criança, não sei quanto tempo ficou internada e acabou falecendo, vindo a óbito. E os médicos não identificaram a causa da morte, a não ser uma tristeza profunda. A não ser uma tristeza profunda. Os avós entraram em crise, os pais vieram do Japão para o sepultamento do filho. E aí a minha pergunta é, a que custo, a que preço eles foram atrás de dinheiro, a que preço eles ganharam aquele dinheiro, quanto custou aquele dinheiro que eles ganharam? Então hoje, se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes nós vamos estar fazendo o voto de Jefité. A fim de sucesso profissional, de sucesso financeiro, vamos estar aí sacrificando filhos, sacrificando família, sacrificando relacionamento. Quantas esposas, quantos maridos estão vivendo um casamento de aparência, de fachada, puramente de fachada,
não tem mais carinho, não tem mais afeto, não tem mais nada a não ser uma cama que dividem a noite friamente, por conta da busca, da ganância, ou da necessidade, ou mesmo tomados pela necessidade. Porque eu ainda creio que se eu for fiel a Deus, Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu ainda creio que se eu andar baseado, fundamentado nos princípios da palavra, Deus vai me suprir. Eu tenho vivido isso a minha vida inteira. Deus me tirou de uma vida pobre, miserável, de maré Deus é mesmo, uma pobreza impressionante, e Deus me abençoou, tem me prosperado. Então eu falo isso, tudo que eu preciso é estar no centro da vontade de Deus, né? E quando nós falamos de pais e filhos, eu não vejo na Bíblia uma receita mirabolante de Deus aí, com pedagógica, de como eu devo educar o meu filho. A Bíblia não dá nenhuma lista, ó, se ele fizer isso, você faça isso, se ele fizer aquilo. Não há nenhuma uma relação bíblica de uma lista de ensinamentos quanto a isso, quanto à maneira que eu devo proceder. Mas a Bíblia me fala de princípios que eu devo ensinar, né? Provérbios 22:6 mesmo diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, Provérbios está falando de um princípio que eu, enquanto pai, devo ter para que eu não venha perder o meu filho ao longo da minha caminhada. Ele está falando de um caminho, de uma jornada de vida. Isso é interessante. Ele fala, ensina a criança o caminho. Ele está falando de uma jornada, ó, que deve andar, por onde eu devo ensinar o meu filho, mas esse filho, eu devo só simplesmente apontar o caminho e falar para ele, vai. Não, eu devo estar à frente do meu filho, mostrando, filho, vem aqui comigo, ó. É por aqui que você deve andar. E é exatamente onde os pais hoje têm pecado. Os pais falam, mas não fazem. Tem pais que mandam o filho para o culto, mas ele mesmo não vai. Tem pai que fala para o filho que o filho deve orar, mas ele nunca dobrou joelhos na frente do filho, ou com a porta entreaberta para o filho ver ele orando, para que o filho tivesse uma noção do que é isso. Então, pais que querem de fato terem sucesso na vida dos filhos, devem ensinar pelo exemplo, não é pelo discurso. Eu não ensino pelo discurso. Porque o meu discurso vai até onde começa o meu exemplo. E se o meu exemplo for contraditório ao meu discurso, o meu discurso vai cair por terra. E os nossos filhos não são bobos. Nessa era que nós estamos vivendo, da tecnologia, das IAs da vida, se tem uma coisa que os nossos filhos não são mais, são bobos. Eles têm acesso ao TikTok, a Instagram, às redes sociais, e eles estão muito mais atualizados, às vezes, que muitos pais por aí. E os pais ainda estão naquela uma de ficar falando em casa com um discurso vazio, sem sentido, para os filhos muitas vezes. Então não funciona. A única maneira de dar certo é aqui, ó, com a palavra, é eu pegar o meu filho e colocar no caminho comigo. Filho, ó, vamos ler a Bíblia junto. Filho, ó, vamos orar. Filho, ó, vamos para a igreja, vamos para o culto. É ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo... A única maneira de salvar a vida do filho hoje é, de fato, ensinando no dia a dia. Quando nós pegamos uma criança judia, ela, até os 12 anos, ela é formada basicamente pela mãe e com a direção do pai. O pai ensina o princípio da palavra, ensina a Torá para a criança, ensina como ele deve proceder, porque com 12, 13 anos, essa criança ela é emancipada espiritualmente e até como moral, como caráter, ele já é emancipado. Ele passa pela cerimônia do Bar Mitzvah, né? E agora ele é um homem, considerado um homem cheio de responsabilidades. Então nós estamos pecando muito nisso, porque nós não temos feito esse trabalho de sentar com o filho, de ler a palavra, de orar com ele, de colocar a mão na cabeça, ministrar sobre a vida dele. Eu viro e mexo lá na igreja, eu faço isso. Pais, põe a mão na cabeça do seu filho, ore por ele, porque tem muitos pais que ao invés de abençoar, têm amaldiçoado seus filhos. Verdade. Tem muitos pais por aí que, em vez de pegar a mãozinha abençoada dele e colocar na cabeça do filho pela manhã,
e falar: Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, ministrar a bênção de Abraão sobre a vida do filho, liberar ele para ser abençoado. Eu profetizo que seu dia vai ser uma bênção, que na escola você vai ser uma bênção, que no teu trabalho você vai ser uma bênção. Eu vejo o pai falar: você não vale nada, moleque, você não presta, você é um burro, você é um ignorante. Eu já ouvi pais falando isso lá dentro da escola para o filho. Meu Deus. Agora, quando um pai profetiza isso: você é um burro, sobre a vida do filho, como nós vamos esperar que essa criança tenha um bom desenvolvimento, possa crescer, possa desenvolver? Então, pais devem orar pelo filho, nunca amaldiçoar. Então, esse é um princípio, além da oração de joelhos, da oração no quarto fechado, da oração individual e da oração com imposição de mãos. Pais que oram também profetizam sobre a vida dos seus filhos. É pôr a mão na cabeça mesmo e orar, abençoar. Tem pais que, de repente, o filho já nem gosta mais disso, mas durante a noite vai lá, coloca a mão na cabeça do filho quando está dormindo, ministra sobre a vida dele. Ore sobre a vida dele, profetize sobre a vida dele, libere palavra de bênção sobre a vida dele, repreenda as maldições sobre a vida dele, repreenda as ações do inferno, profetiza contra os planos de Satanás, contra a vida do seu filho. Mas os pais não querem mais perder tempo, eles entendem como perda de tempo fazer esse tipo de coisa. Justamente. Os pais estão transferindo para a escola a responsabilidade da educação, até moral, porque a escola tem a obrigação de dar a educação formal, acadêmica. A educação moral, caráter, deve vir do berço. Mas os pais estão transferindo para a escola e para a igreja. Os professores da escolinha da igreja é que têm a obrigação de educar os nossos filhos agora. É verdade. Porque o pai chega na igreja, o belezura, o bonitão, senta lá e vai assistir o culto, né? Nem dar o culto dele a Deus, ele vai assistir o culto dele, enquanto o fiotinho dele está por lá quebrando pau, ou então dando um bom trabalho lá na escolinha, e ele acha que a obrigação dos irmãos da igreja é educar essa criança. E não é. Porque a autoridade sobre a vida do filho nunca saiu da cabeça dos pais. Deus nunca tirou a obrigação de correção, de educação da vida dos pais, dos ombros dos pais. Por mais que o professor está lá, tanto na escola quanto na igreja, ainda prevalece a autoridade espiritual do pai. É o pai que deve corrigir esta criança. Tem hora que incomoda. Esses dias atrás eu estava num culto e um casal de pais abençoado, os filhos lá atrás de mim, a menina com 2 baquetas batendo na cadeira da igreja. E eu tentando prestar atenção na palavra, eu não conseguia. E aquela menina com 2 baquetinhas tocando bateria nas cadeiras da igreja atrás de mim. Eu fui obrigado a virar para trás e chamar atenção, né? E os pais se tocaram, entenderam que aquilo não estava certo e já tomaram providência. Mas, infelizmente, nós, os pais cristãos, precisamos tomar cuidado, porque nós vivemos tempos desafiadores, muito desafiadores. Criando dentro desse princípio, dentro da pedagogia da palavra de Deus, ensinando pelo exemplo, cuidando, cercando de todas as formas, atentando para as redes sociais, né? Eu estava vendo um pedaço, um recorte de um vídeo de um psicólogo norte-americano que esteve agora dando uma entrevista no Fantástico esses dias atrás. Eu não assisto o Globo, mas me mandaram o recorte do vídeo, eu achei muito interessante. Ele tem 2 filhas e uma já tem 15 anos. As filhas dele não têm rede social. A mais velha de 15 anos tem o celular, mas ela não tem acesso ainda a nenhuma rede social, ele não permite. Ele viaja o mundo falando sobre os prejuízos que as redes sociais têm causado nos jovens e adolescentes, né? E ele falando sobre isso, ele explicou que nas madrugadas, que é o horário que os abusadores acabam mais fazendo contato com os nossos filhos e acabam tendo essa porta aberta para a vida dos filhos. Quando os filhos entram para dentro do quarto, fecham a porta, ali vão para o computador ou para o celular, e os pais, lamentavelmente, não fiscalizam aquilo que os filhos estão vendo ou deixam de ver. Infelizmente. Eu não vejo como pecado você deixar o teu filho lá ter uma rede social, não é esse o caso. Mas a questão é o que o meu filho tem visto.
Gente, eu tive um caso tão grave na minha escola, de uma adolescente de 13 anos. Escuta isso para vocês verem. Estou eu na escola recebendo os alunos do período da tarde. De repente eu vejo entrando na escola o delegado, um delegado da seccional de fora, de uma cidade aqui vizinha, com mais 2 agentes e mais o pessoal do conselho tutelar, 2 conselheiras tutelares. Chegam, pede para falar comigo na minha sala, fui para a minha sala. Chegou lá e eles falaram, olha, a aluna fulana de tal se encontra? Eu falei, sim, está aí. O senhor pode chamar ela aqui? Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Aí ele falou, olha, o serviço de inteligência norte-americano, Meu Deus. olha isso, o serviço de inteligência norte-americano interceptou umas mensagens dessa aluna com um grupo terrorista, tá? Entrou em contato com Brasília, Brasília entrou em contato com Araçatuba, e Araçatuba mandou o delegado e os agentes lá na minha escola para pegar a menina. Uma adolescente de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Essa menina foi seduzida por rede social, não sei qual rede social foi, mas as últimas conversas estavam no WhatsApp, tá? Por um grupo terrorista. Tinha um cara se passando por um jovem com ela, tá? Um terrorista se passando por um jovem que estava apaixonado por ela, seduziu a menina, e estavam planejando um massacre na minha escola. Meu Já, Deus. já tinham armas, que ela pegou as armas do pai, eles moram no sítio, o pai tinha algumas armas, já tinham pego as armas do pai, já tinham preparado touca para colocar na cabeça, estava com tudo orquestrado para um ataque terrorista na minha escola. Uma menina que, se você olhar para a cara dela, parece um anjo. 13 anos de idade. Sétima série, que foi seduzida por um grupo terrorista. Tá? Graças a Deus, o serviço norte-americano, da inteligência norte-americana, que interceptou essas mensagens e alertou a gente. Então, ao perigo das redes sociais. Quando eu falo de que rede social é um perigo, eu não estou brincando, eu estou vivendo isso todo dia. Eu estou vendo o estrago que isso tem feito dentro da minha escola, lá na vida de crianças e adolescentes. Então, se o pai não monitorar isso aí, não adianta ele ficar orando. Não adianta ele ficar orando lá e largar o filho à solta. Não adianta ele ficar orando e não tomar cuidado, não tomar conta das redes sociais dos filhos. Não adianta ele ficar orando também e não cuidar das amizades. Não cuidar das amizades. Olha o filho pródigo onde foi parar. Olha a história do filho pródigo. Olha o que Jesus fala. Foi seduzido, foi tentado, foi levado embora, foi curtir a vida. E eu tenho visto muitos pais perdendo o filho hoje para amizades. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu estava lendo esta semana, relendo a história de Ezequias. O rei Ezequias foi o maior rei de Israel. Biblicamente foi um rei que temente a Deus, um homem brilhante, um homem que amou a Deus, que restaurou o templo, que restaurou o culto a Deus, quebrou os altares de postes ídolos, reinstaurou o culto novamente, fez tantas coisas lindas, foi um dos reis que Deus amou, Deus se agradou dele, e de repente ele adoece e Deus fala para ele, olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ele pede um tempo, Deus cede mais algum tempo para ele, e de repente ele de fato vem a óbito. E quem assume o trono? O filho dele, Manassés. Um garotão de 12 anos de idade. Assume o trono de Israel, de Judá, do reino de Judá. Olha só. E aí a Bíblia nos fala que Manassés faz tudo contrário ao que o pai dele fez. Então eu fico pensando, eu falei, bom, Manassés... aliás, Ezequias não errou no exemplo, porque ele foi um pai que fez tudo para agradar a Deus, um rei que adorou a Deus, que lutou contra os postes ídolos lá, os ídolos estranhos, ele restaurou a leitura da palavra, ele foi um homem temente a Deus, ele fez tudo que era certo, ele agradou o coração de Deus ao ponto de Deus dar mais longevidade de vida para ele. Cresceu. Pois bem, onde é que estava o erro então? Por que Manassés, um filho tão jovem, 12 anos de idade, já assume o trono e já faz tanta desgraça assim? Restaura a adoração aos ídolos, aos postes ídolos, levanta altares a deuses estranhos,
começa uma adoração para esses deuses estranhos e faz uma desgraceira no reino de Judá novamente. Então eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como que esses pais, que homens de Deus, perderam os filhos dessa forma? Onde foi o erro? O que eles fizeram? E Deus aqui fala, ó, Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Beleza. Alguns teóricos, alguns estudiosos dizem que quando ele fala isso, prepara o teu reino para a tua sucessão. Eu até entendo que possa ter sido isso também. Eu penso que é mais ou menos por aí. Mas, de alguma forma, a casa dele em si também não estava muito bem. Sim. Porque um filho com 12 anos que assume o reino e já faz uma desgraceira dessa, tinha algo errado. Sim. Tinha algo errado. Então, eu percebo que ou o pai foi alguém que era um homem temente a Deus, mas pecou terrivelmente na educação do filho, cuidou da casa de Deus, cuidou do altar de Deus, e é o típico líder cristão, típico pastor ou líder de algum ministério da igreja, que está focado no ministério, o ministério dele está indo bem, está um sucesso, mas a casa está uma desgraça. Que é muito comum nos nossos dias, né? Infelizmente é muito comum. O reino, o ministério dele está lindo, está maravilhoso, mas os filhos estão morrendo, a esposa está morrendo, o casamento está morrendo, e está uma desgraceira na vida pessoal dele. Então, eu deduzo que ou pode ter sido isso, ou então Manassés, em algum momento, se perdeu com as suas amizades lá e desandou totalmente na sua vida e no seu reinado. Porque o que esse rapaz fez, esse Manassés fez depois, é brincadeira. Ele acabou com o reino de Judá. Então, eu fico pensando nisso. O que os pais cristãos estão fazendo? Porque em Deuteronômio, fala que nós devemos sentados estar ensinando, andando estar ensinando, comendo estar ensinando. Deuteronômio fala, em Deuteronômio 5, se me falha a memória, dá ali alguns princípios para os pais como educar os filhos. Mas a gente hoje em dia nem vê mais pais e filhos sentados comendo junto, não há mais uma refeição conjunta da família, né? Hoje é um na frente da televisão, outro na frente do computador, outro com o celular, cada um com seu prato na mão. Não há mais um momento onde a família senta, coloca a refeição à mesa, ora a Deus, agradece a Deus pelaquela refeição, abençoa a sua família. Não existe mais isso, onde um dia o pai ora, outro dia a mãe, outro dia o filho, e vai ensinando e passando esse legado espiritual para o filho. Muitos pais hoje não têm isso. Infelizmente, lamentavelmente. E aí os nossos filhos vão aprendendo com quem? Com os coleguinhas lá fora. Aprendendo com séries na televisão, Netflix, com conversinhas com amigos lá na escola. E aí todo o trabalho que às vezes nós tentamos fazer dentro da igreja, ou até mesmo dentro da escola, não vai ter muito resultado. Porque quem deveria e tem autoridade espiritual para dar destino para a vida do filho, não está fazendo isso, que são os pais. Então isso é muito preocupante mesmo, porque hoje nós temos internet, escola, temos uma sociedade onde tudo está sendo normal, o pecado hoje é relativo, então tudo é aceito, né? Há uma relativização muito grande do pecado hoje. Então, se o pai não ensinar isso, se o cristão não ensinar isso para os filhos, olha, vai ser muito complicado. Então, hoje, talvez eu estou aqui do tema falando pais de joelhos, filhos de pé. Estou falando pais, fiquem de joelhos, mas também levante e ande no caminho com seus filhos. Provérbios está falando isso. Você deve orar, mas coloque o seu filho do teu lado para aprender a orar com você. E no caminho, ensine o seu filho, pelo exemplo. O nosso discurso não tem poder sobre o nosso exemplo. Ele nunca será maior que o nosso exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado mesmo. Então, quando a Bíblia fala sobre essa educação de filho, ela sempre nos ensina princípios. Ela não nos dá técnicas, modelo para isso. Né? Então nós precisamos ensinar pela referência, como pai, como mãe, ensinando pelo exemplo. Aí sim, nós vamos ter de fato filhos segundo o coração de Deus. Né? Eu não sei Forte se vocês demais. querem falar, perguntar alguma coisa, tirar alguma Eu, dúvida. essa semana, né, o senhor falou uma coisa muito interessante aí, que é sobre
aquilo que a gente declara na vida dos nossos filhos, né? O fato da gente impor as mãos, né? Nós falamos essa semana sobre isso também. E aqui eu tenho um filho de 19 anos e tenho uma sobrinha que, após o falecimento da minha mãe, veio morar comigo. E ela fala assim: Nossa, minha tia, ela é tão doida que do nada ela sai lá do escritório, ela vem, coloca a mão na minha cabeça e ora e declara. E eu falo, filha, é porque eu sei, né, o poder que isso tem, inclusive no mundo espiritual. E nós temos aqui, colhido aqui em casa, muito desses frutos, sabe, bispo? Você falou Glória a de Deus. duas realidades aí, muito, que até meu coração acelerou aqui, que é a questão ministerial da gente cuidar do outro, ajudar o outro a cuidar da casa dele, e muitas vezes a nossa casa está em desordem. Porque não faz muitos dias que o Senhor falou isso comigo também, né? Eu sentei com meu marido, eu falei assim, amor, é muito fácil a gente descumprir princípio. Porque as coisas não vão vir num formato ruim, vão vir muito bom. Só que Uhum. Satanás dá com a mão e toma com a pá carregadeira. E aí? Né? Eu tive que fazer no passado próximo esse alinhamento aqui na minha casa, né? Porque eu falei para ele não. O senhor falou algo interessante. O Senhor tem me sustentado, né? Me tirou de uma realidade, me trouxe para outra, não tem me abandonado. E é isso que eu tenho falado aqui em casa, porque aqui na Uhum. minha casa também nós somos tirados de uma realidade de mundo, de que tudo podia, de que tudo era muito fácil, que tinha dinheiro sobrando para fazer acontecer, e de repente, através do meu posicionamento, eu falei, eu não quero viver isso mais, né? O Senhor tem algo para mim, para fazer através da minha vida, na vida das pessoas, e eu quero viver os planos de Deus para mim. Aí fez tudo assim, ó. Pessoas saíram, faltou trabalho, faltou, né, o dinheiro na questão de sobrar, mas nunca faltou o pão nosso de cada dia, né? E Uhum. nós estamos vivendo outra realidade aqui, mas assim, sendo cuidadas mesmo pelo Senhor. Eu tenho visto o Senhor agir na vida dos meus filhos, né? A minha pastora sempre fala, minha filha. Você é uma oliveira, como seu nome diz, né? E é Uhum. esmagada e para sair um óleo bom. E você tem visto, né, os seus filhos viver esse caminho. E eu tenho vivido isso assim de duas realidades muito fortes dentro do meu coração, porque eu conheço o mundo, eu conheço as mesas do mundo, né? Eu já me Uhum. assentei nessas mesas que são mesas que destroem. Hoje eu conheço a mesa do Sim. Senhor, o banquete do Senhor, o que é orar pelos filhos, o que é jejuar. Minha sobrinha é novinha e esses dias eu falei, eu vou abrir um jejum de 21 dias. Vamos, Valentim, que ela vai em tudo, assim, ela tá na mídia da igreja, ela participa, ela é ativa igual a mim. Ela falou, vamos. Aí esse negócio do exemplo aí é isso mesmo, gente. Eu aqui em casa, quando eu vou orar, eu deixo a porta aberta, porque eu quero que eles vejam meu joelho no chão, eu quero que eles vejam eu aqui no devocional. Eles falam, Isso. gente, não descansa de feriado, às vezes é pra dormir até mais tarde, você coloca uns louvores, entra com essas meninas na live, e que é isso? Então, assim, isso é muito real, né? Eu tenho visto e vivido isso na minha casa. Então, o que o senhor falou até agora, bispo, se alinhou muito com o que a gente falou essa semana e que muitas de nós estamos vivendo, né? Então o céu Uhum. se alinha, né? Glória a Deus. Com certeza o Espírito Santo ele alinha, né? Ele nos alinha tudo. E quanto a essa questão dos filhos, hoje eu vou atender um casal de pastores que estão perdendo a filha. Meu Então, aquilo Deus. que você falou de sentar e fazer esse balanço, esse alinhamento familiar, isso é muito importante. É um perigo o pastor ou o obreiro, ou qualquer pessoa que exerce algum tipo de liderança na igreja, achar que simplesmente porque ele é um obreiro, é um líder, o inferno não vai atacar a família dele de forma sorrateira. Porque eu tenho atendido muitos pastores, eu atendi recentemente um pastor que a filha tentou suicídio. Meu Deus. Tentou suicídio 3 vezes, já era a terceira vez. E eles estavam desesperados sem saber o que fazer, né? E como a menina acabou ouvindo a devocional e acabou procurando a família e pedindo ajuda, então eles me pediram ajuda por conta disso. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né? Não fazer como Ezequias, em todo sentido, mas cuidar sim das coisas do Senhor. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos.
Então, a minha filha, eu tive um cuidado muito grande com a criação e educação dela. Eu só tenho uma também, só tenho uma filha. Então, eu dei todo o tempo que eu pude dar para minha filha e tempo de qualidade. Eu me lembro que uma vez ela chegou no meu quarto, ela tinha acho que 3 ou 4 anos de idade, e ela sentou na minha cama, e eu sentado na poltrona do papai do lado da minha cama, com um notebook na mão, e estava preparando um sermão. E ela olhou para mim, olhou para lá, papai, liga a televisão, liguei a televisão, e ela coloquei num desenho para ela lá e tal. E ela ficou um tempo sentada lá no meu lugar, deitada no meu lugar na cama. Aí depois ela falou assim, papai, esse computador é mais importante que eu? Eu falei, não, filha. Falou, então você pode ficar comigo? Eu falei, agora, filha, agora. Então fechei o notebook na hora, nem salvei nada, fechei na hora e deitei do lado dela ali, fiquei assistindo um desenho com ela até ela pegar no sono e aí voltei para o meu trabalho. Mas às vezes os pais não percebem, mas os filhos sabem quando eles têm importância ou não para os pais. Eles sabem quando os pais estão dando importância para eles. E não é uma questão nem de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. Porque não adianta o pai passar o dia inteiro em casa também, não dar atenção para o filho, não conversar com esse filho, não procurar saber da vida do filho, das dores, das angústias, dos anseios, dos sonhos desse filho. Né? Então nós precisamos ter esse cuidado. E eu fiz um grande investimento na vida da minha filha, e eu tenho hoje a tranquilidade de falar e pregar sobre isso com muita tranquilidade, porque eu procurei fazer isso. Eu estive presente na vida da minha filha o tempo todo. Tanto é que, durante o dia, a minha esposa cuidava dela. À noite era eu que cuidava dela. Então, à noite era comigo. Desde bebezinha, à noite era o bercinho dela, ficava do meu lado da cama, eu que cuidava. Eu dava banho, eu ensinava, eu conversava com ela. Eu gosto muito de conversar. E até hoje ela conversa mais comigo, às vezes, do que com a mãe, né? É o jeitinho dela. Até hoje, ela se troca quando ela está em casa aqui, ela vai lá no quarto dela, se troca, ela vai lá no meu quarto, pai, o que você acha dessa roupa? Tá bem? Ficou bem em mim? Então ela quer saber a minha posição, o meu gosto, para saber se tá bonita, se tá bem. Porque o pai é essa referência na vida da filha. E os pais não entendem isso. Agora eu estou falando para o pai, homem mesmo. Os pais deveriam entender isso. Principalmente na vida das filhas. Por que nós estamos vendo hoje tantas adolescentes carentes se entregando na mão do primeiro lábios de mel que chega lá? Elas se entregam porque são meninas carentes, vivem debaixo de uma carência terrível, porque nunca recebeu carinho, afeto, nunca ouviu ninguém falar você é uma princesa, nunca viu falar você é especial, você é a menina de Deus, você é linda, você é perfeita, porque nunca ouviu isso do pai em casa. Aí o primeiro sem vergonha que acha na rua que fala isso, ou nas redes sociais, ela se encanta, porque são carentes. Porque não teve um pai em casa que abraçava, que beijava ela, que dava carinho para ela, que dava atenção para ela. Então, o primeiro sem vergonha que acha na rua e que fala isso para elas se derretem, elas se desmancham. Então, esse é um problema hoje que os pais também precisam fazer com as filhas. Precisam ser essa referência de Deus na vida das filhas. Uhum. Eu tenho um aluno na escola que hoje, graças a Deus, eu consegui mudar isso na vida dele, mas quando falava de Deus como pai, ele virava uma fera na sala de aula. Eu fui professor de ensino religioso por muito tempo, e esse menino, ele detestava quando falava isso, porque o pai dele era um pai abusivo, um pai violento, um pai agressivo. Então a imagem que ele tem de pai é terrível. Então, ele não aceita, quando fala de Deus, ele não quer nem saber de Deus, porque se Deus é pai, então o pai que eu tenho, Deus me livre, é um monstro. Como que eu vou amar um Deus desse que só me maltrata? Então, olha a referência que nós estamos tendo de pais dentro de casa. Então, os pais de joelhos significa, sim, orar pelos nossos filhos, reconhecer a dependência de Deus na educação dos nossos filhos, mas principalmente sermos de fato a imagem e semelhança de Deus na vida dos nossos filhos. Porque se eu não for a imagem e semelhança de Deus na vida do meu filho, pouco adiantará eu falar que ele tem que ler Bíblia, pouco adiantará eu orar pela vida dele, pouco adiantará eu falar para ele que ele tem que ir no culto, ou levar ele na porta da igreja e entregar lá, como eu já tive casos aqui. O pai leva a família, a esposa e o filho, despeja na porta da igreja e vai embora assistir futebol. Aí depois não sabe por que a família dele não vai bem, né?
Então é um problema. Mas nós precisamos voltar aos princípios. Aos princípios. Eu acho que a igreja precisaria fazer um retorno e voltar aos fundamentos da fé cristã, aos princípios mais básicos, mais elementares da fé cristã. Retomarmos aqueles textos mais básicos, mais elementares sobre família, sobre pai, sobre filho. Sabe, deixar um pouco dessa teologia da prosperidade de lado, dessas tantas teologias profundas e procurando cavar o que não tem em textos bíblicos por aí e voltar a pregar aquilo que está claro na palavra de Deus. Eu vejo pastores aí se preocupando tanto em ficar descobrindo coisas que não estão claras no texto e deixa de pregar aquilo que é claro, que Deus pediu com clareza. Quando você pega Deuteronômio falando, olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, ensina ele deitado, ele sentado, comendo, andando, Está muito clara ali a obrigação do pai e da mãe de como educar um filho, segundo os padrões de Deus. Mas aí nós vemos pais querendo saber se a igreja vai ser arrebatada antes do grande tribulação, depois da grande tribulação, se pré-milenista, amilenista, pós-tribulacionista, dicotomia, papapá, se anjo vem, se anjo não vem, e o filho está indo para o inferno ali do lado dele. Então, eu procuro pregar aquilo que é simples, aquilo que é tangível, aquilo que é base para as famílias, aquilo que é base para que possamos ir para o céu. O resto depois a gente vai entendendo aos pouquinhos, vai descobrindo aos pouquinhos, né? Tem coisas que nem me importam. A própria palavra fala que as coisas encobertas cabem a Deus, pertencem a Deus, não a nós. Né? Então não vou ficar cavucando e caçando. Eu penso assim também. O senhor falou algo interessante, né? Faz 2 anos que eu devolvi minha mãe para Deus, e nesse período, o Senhor me deu um livro. E aí, nasceu o devocional Mulheres Obedientes, um devocional de 60 dias. E conforme eu ia escrevendo, primeiro eu falei, Espírito Santo, cadê, né, esse livro? Ele falou, o meu coração já está nos seus cadernos, porque eu estudo muito, eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever mesmo, não digitar, de escrever. E aí eu fui buscar nos meus cadernos e algumas coisas ele foi me entregando. E aí, bispo, eu falava assim, gente, mas é tudo tão básico, né? Então, será que as pessoas vão querer ler o basicão mesmo? Aí, Deus falou no meu coração, é aí, minha filha, é aí. As pessoas estão perdendo o ordinário em busca do extraordinário. Eu preciso que você volte lá no primeiro amor, nas primícias, entregar o que o senhor acabou de falar, o básico, tá lá. E aí aqui nasceu, eu falo que é um arroz com feijão bem dos gostosos, bem dos bem feito, que, né, que tem ensinado as mulheres, glória a Deus por isso. Mas quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Que é o que o senhor está falando, as pessoas estão floreando, né, a prosperidade, não que Deus não queira, mas tem gente em busca de prosperidade, cumprindo princípios, será que está certo? Olha, André, eu ensino isso para a minha igreja o seguinte, não adianta você fazer campanha, série, um monte de coisa sobre prosperidade se você não pôr em prática os princípios bíblicos que geram essa prosperidade na sua vida. Sim. Porque eu ainda creio na palavra de Deus, quando Jesus falou assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas nos serão acrescentadas. Eu ainda creio na palavra de Deus. E Jesus deixou isso claro para mim, olha, não se preocupe com isso, foque no reino, foque nos princípios da palavra de Deus, foque na obediência, foque no propósito, né? Eu costumo dizer na igreja que se eu estiver de acordo com o propósito, conforme está em Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham conforme o seu propósito, ou que vivem de acordo com o seu propósito. Então eu entendo o seguinte, se eu estou de acordo com o propósito de Deus, as minhas necessidades não são minhas, são do propósito de Deus. Deus vai supri-las. Os meus inimigos não são meus, eles estão se levantando contra o propósito de Deus, porque eu estou andando de acordo com o propósito de Deus. Então os meus inimigos são inimigos de Deus. Vão se lascar, na verdade, né? Porque Deus não vai permitir que o propósito dele naufrague, Deus não vai permitir. Deus vai se levantar, né? Então as pessoas precisam entender isso.
que eu não preciso ficar correndo atrás das bênçãos. Deuteronômio 28 deixa muito claro, as e bênçãos são todas estas bênçãos virão sobre sobre ti e te alcançarão. Quando você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, onde você pôr tua mão vai ser abençoado, onde você pôr o teu pé vai ser abençoado, o fruto do teu ventre será abençoado, tua casa, teu trabalho, tudo vai ser abençoado. Mas quando eu for obediente à palavra de Deus. Meu Está aí o Deus. segredo da prosperidade. Eu não tenho que fazer campanha, não tenho que ficar fazendo nada extraordinário para isso. É só seguir o básico, O o básico. simples. O feijão com arroz, que é tão bom, com ovinho frito e uma salada de tomate, Não tão é? gostoso. Para nós aqui, um franguinho caipira com feijão do Nossa, dia. amo, 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 amo. Muito bom É demais. justamente isso, Bispo. Esses dias eu passei por uma situação que eu falei assim, deixa eu te falar, Deus não. Se Deus vai te abençoar, Ele não vai descumprir princípio, não. Está escrito na palavra. Então, se você tem que descumprir um princípio para fazer algo que você está vendo como bênção de Deus, está errado. Errado. Tá errado, né? E eu fui num congresso, num seminário com o pastor Oswaldo Lobo. O Senhor tem me levado muito a estudar mundo espiritual, né? E aí eu fui em Uhum. Curitiba e sentei lá com os pastores, a gente estava trocando uma ideia, e ele falou: "Minha filha, é isso, você sabe, o Senhor não vai descumprir algo que ele nos mandou cumprir. Então, é o básico que funciona, como a Gi colocou. Obedece. Obedece que dá certo, Exato. né, bispo?" Exatamente. É só ter o cuidado de obedecer a Deus. Eu gosto muito de Deuteronômio, vira e mexe, eu estou trazendo ele à tona na igreja novamente, porque ele é um fundamento para uma vida cristã. Sim, com Porque certeza. tanto ele tem lá a primeira parte, que são 28 versículos que falam sobre a bênção, e depois tem 56 que falam das maldições. Então, ou seja, olha, Deus está querendo te abençoar. Mas se você não quiser, o inferno está aí para destruir a sua vida também. Com certeza. Você, quem sabe, são escolha. Eu falo que a nossa vida ela é toda feita de escolhas, né? Um filósofo, Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, ele fala que o homem é o resultado das suas escolhas. Está ali a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está o tempo todo falando isso. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. É você quem escolhe, quem decide o que você vai fazer da tua vida. Então, Jean-Paul Sartre, esse filósofo francês, ele diz que nós somos o resultado das nossas escolhas. Todas as nossas escolhas que fizemos até aqui é o que nos torna quem somos hoje. Né? Então, se eu sou alguém insatisfeito, se eu não estou contente com a minha atual qualidade de vida ou com a minha vida, então eu preciso rever as minhas escolhas e aprender a fazer escolhas melhores. Com certeza. Se no reino de Deus, minha família, minha casa, meu ministério, minha vida profissional e tudo não está indo muito bem, eu tenho que parar para rever as minhas escolhas. E ver que escolhas eu tenho feito, porque talvez eu não tenha priorizado Deus. Né? Nós vamos ver lá em Ageu, o que Deus fala através de Ageu. Olha o que onde os vossos caminhos os trouxeram. Deus fala isso com o pessoal lá de Ageu, lá, né? Olha, olha onde vocês estão. E foram as suas escolhas. Vocês estão aí construindo casas estucadas, vocês estão plantando, estão cuidando do gado de vocês, mas vocês se esqueceram do mais importante, que é a minha casa. Meu E para Deus. nós hoje, esquecemos do mais importante, que é a nossa vida com Deus. Então, quando nós invertemos os princípios, porque o livro de Ageu fala de uma revisão de valores e de princípios, Sim. e revermos os nossos princípios. Porque muitas vezes o nosso discurso é que Deus de fato é uma prioridade da nossa vida. Mas não passa de um discurso vazio e oco, porque Deus nunca foi prioridade na vida daquela pessoa. Ela fala que ama a Deus, mas no primeiro oferta de churrasco ela deixa um culto. Ela fala que ama a Deus, mas ela não se preocupa com a obra de Deus, com o reino de Deus. Ela fala que ama a Deus, mas Deus nunca é o tempo principal da vida dela, sempre é o que sobra, o que resta. Então o livro de Ageu é um chamado a uma revisão dos valores e dos princípios cristãos nossos. Então eu acredito que é um livro hoje também muito atual para as nossas vidas, que nós precisamos rever, voltar ao básico, voltar àquilo que é simples e colocar Deus como princípio. Se fizermos isso, o resto vai bem. Foi o que Deus usou o profeta Ageu por 60 dias para falar isso para aquela nação. Se vocês me colocar em primeiro, se eu de fato estiver em primeiro lugar na vida de vocês, as demais coisas vai dar certo. O salário de vocês vai melhorar,
a produção do trabalho de vocês vai melhorar, a vida de vocês vai ter mais satisfação, porque o povo estava insatisfeito, comia, bebia e não se saciava, se vestia e não se aquecia, havia uma insatisfação na vida das pessoas, e é o que está acontecendo hoje. Por isso a pessoa busca na igreja, busca aqui, busca na droga, na bebida, no sexo, na pornografia, numa série de porcaria, porque estão insatisfeitas, porque o vazio que está dentro da alma dela é Deus que está faltando ali. É verdade. E não é um Deus de discurso, não é um Deus de boca para fora. É um Deus de dentro para fora. Aleluia. E é o que está faltando na maioria das pessoas hoje. Viver um Deus de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque elas estão falando de um Deus que elas não vivem, que não tem dentro delas. Falam de um Espírito Santo que não tem autoridade sobre a vida delas. Que não tem direito de dirigir a vida delas. E por isso que vivem entrando em caminhos de fracasso, de derrota, e não entendem. Né? É família afundando, é filho se perdendo. Né? É triste a gente ver mães cristãs tendo que ir na delegacia lá para ver porque o filho foi preso com droga, o filho foi preso no contrabando, o filho foi preso roubando, e eu tenho visto isso aqui. Tenho visto isso com frequência, é triste isso, porque às vezes os pais vivem o evangelho da boca para fora. Meu Deus. Então, Deus fala com Ageu chamando para um tempo de revisão de valores e de prioridades. Se a minha família não for minha prioridade, o resto de nada importa para Deus. Porque o meu ministério começa na minha casa, na minha família. Os meus filhos são a prioridade na minha vida. É verdade. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, né? Tão precioso, foi um presente do céu para nós, né, meninas? Coloquem aí. Tenho certeza que foi. Eu quero que o Senhor depois nos convide todo mundo aqui para visitá-lo aí na sua igreja e acrescente algo que o Senhor julgar necessário para esse momento. E ore por nós, né? Não posso deixar o Senhor ir embora sem pedir para que o Senhor ore por nós, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pela nossa família. Fica à vontade. Amém. Então o convite já está feito, né? Conhecer a PIB de Auriflama. Está de portas abertas. Vamos iniciar uma obra aqui agora, a construção de um novo templo. Orem pela gente por isso, né? Estou com um desafio aqui de construir uma igreja agora para 800 pessoas sentadas, então com prédio já de educação, administrativo. Então estamos com um desafio bem grande pela frente aqui, mas eu creio na provisão do céu para as nossas vidas. Amém. Mas já estamos bem amparados aqui num salão muito bom e vocês estão convidados para vir aqui a participar de um culto, de uma conferência. Nós temos agora em agosto, julho agora, semana que vem, nós temos festa de Pentecostes. Mas em agosto nós temos a conferência Empoderados. É uma conferência para líderes muito poderosa, vai estar o pastor Alvim pregando, vai ser uma bênção. Vocês estão convidados a estar aqui ou qualquer dia desse sentir vontade. Vai ser um prazer receber qualquer um de vocês aqui. Tá ok? Quero orar por vocês, quero agradecer a você, Andréia, por esse convite. Foi um privilégio para mim, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Agradecer a cada uma das participantes aí, dos irmãos que estão assistindo, ouvindo, participando. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá bom? Amém. Quero orar por vocês, então. Pai, eu quero, neste momento, te agradecer pela vida da tua filha, Andréia, e por cada, ó Deus, mulher que está aqui participando desta live, cada homem, cada sacerdote da sua casa, cada mulher que tem sido, ó Deus, uma videira frutífera, ó Deus, em sua casa, que o Senhor possa abençoá-los. Nesta manhã, ó Deus, nós colocamos especialmente os nossos lares, a família, a célula máter da sociedade, o projeto que o Senhor estabeleceu de acordo com a tua vontade e com as próprias mãos do Senhor nos fez. Família foi algo criado no teu coração. Portanto, Deus, nós cremos que é um propósito especial para as nossas famílias. Para cada esposa, cada esposo, cada filho, Senhor. Oh Deus, e nesta semana especialmente estamos falando sobre os filhos. O poder e a autoridade dos pais sobre a vida dos filhos. O poder da oração, da ministração, da palavra profética, do direcionamento espiritual. Que o pai pode dar para o filho. Que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria para cada mãe, cada pai que está participando dessa live. Ó Deus, dando sabedoria, inteligência e discernimento, ó Deus, da tua vontade e também das estratégias do inferno. Não permita, ó Pai, que os filhos dos teus filhos sejam alvos, ó Deus, e vitimados pelo inferno, pelas ciladas do inferno. Mas que o Senhor venha guardá-los a cada dia.
Que os nossos filhos sejam, ó Deus, verdadeiros Daniéis, ó Deus, na Babilônia. Que venha se diferenciar nesse tempo, ser diferenciado em tudo, em sabedoria, em inteligência, em beleza. Pai, é isto que eu profetizo sobre os filhos dos teus filhos, que eles sejam, ó Deus, diferenciados nesse tempo, que se levantem com sabedoria do céu, com beleza do céu, com graça do céu, e que por onde eles passarem, o céu se manifeste e seja manifestado através da vida deles. Usa cada pai, cada mãe que participa dessa live. Usa com autoridade, com poder, com graça, com inteligência, Pai, para que possamos viver de fato tudo aquilo que é plano do Senhor para a família aqui na terra. Assim eu oro a Deus, te agradecendo por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus Amém. abençoe. Muito obrigado pela oportunidade aí. Foi um prazer. Nós que agradecemos, que Deus continue usando a sua vida, que o Senhor continue nos abençoando com os devocionais todos os dias pela Amém. manhã. E como mesmo o Senhor diz, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Fica Um com Deus. Até abraço. a próxima, em nome de Amém. Jesus. Um abraço a todos. Deus Tchau, abençoe. meninas. Deus abençoe. Vai ficar salva no feed a live. Tchau.